Nenhuma descrição, ainda que vívida, pode substituir a experiência pessoal do violento movimento do solo em um grande terremoto. Na rua, o tremor derrubaria você e o som dos edifícios em queda seria ensurdecedor. As pontes balançariam e cairiam. Em casa, o movimento sacudiria você para fora da cama ou o jogaria de uma parede a outra nos corredores. Os móveis deslizariam por toda a sala, os candelabros balançariam e cairiam. O vidro da janela quebraria e cobriria você de cacos. Louças e alimentos cairiam no chão. Um edifício mal construído desabaria e os andares superiores cairiam sobre você para esmagá-lo ou prendê-lo. O colapso de construções é a maior causa de vítimas em terremotos. O fogo, os deslizamentos de terra e os rompimentos de represas contribuem para a devastação. Imagens de vídeo da morte e da destruição causadas por terremotos nas últimas 2 décadas trouxeram, pela primeira vez, as dimensões de tais cataclismos. Vimos que os movimentos das placas tectônicas geram forças em zonas estreitas nos limites entre as mesmas. Essas forças globais deixam localizadamente suas marcas por processos que podem ser descritos pelos conceitos de tensão, deformação e resistência. Um terremoto ocorre quando as rochas sob tensão repentinamente rompem-se ao longo de uma falha nova ou pré-existente. Os 2 blocos de rocha em cada lado da falha deslizam repentinamente, provocando vibrações no solo ou ondas sísmicas que são frequentemente destrutivas. Henry Fielding propôs a teoria do rebate elástico para explicar por que ocorrem os terremotos. Ela diz que uma rocha de resistência específica, ao ser tensionada por uma força, vai se deformando até chegar a um ponto crítico. Quando este ponto é ultrapassado, ocorre a ruptura da rocha e, deste modo, a tensão é aliviada e a rocha volta à sua forma original. A energia acumulada pela deformação da rocha ao longo do tempo é liberada no momento da ruptura na forma de ondas sísmicas. O ponto no qual o deslocamento começa é o foco do terremoto. O epicentro é o ponto geográfico na superfície da Terra diretamente sobre o foco. Outros acontecimentos que não são explicados pela teoria acima são, por exemplo, os abalos precursores e os abalos secundários. Os abalos precursores são abalos de baixa magnitude que ocorrem antes e próximo do foco de um tremor de maior magnitude. Já os abalos secundários são aqueles que ocorrem depois e no mesmo plano da falha do terremoto de maior magnitude. Esse mecanismo de formação de geração dos terremotos marinhos é idêntico ao mecanismo de geração dos terremotos terrestres, com algumas peculiaridades, simplesmente devido ao tipo de placas que acabam interagindo entre si e gerando essas regiões sísmicas. Temos duas tipologias, na verdade, de regiões sismicamente ativas. Uma que é determinada por regiões caracterizada por margem de compressão e outras ao longo das linhas que determinam as chamadas margens de distensão dos oceanos. Na maioria dos terremotos que ocorrem na crosta continental, as profundidades focais variam de 2 a 20 km. Em zonas de subducção, entretanto, onde a litosfera oceânica fria mergulha de volta para o manto, os terremotos podem começar em profundidades de até 690 km.
Sismógrafos são instrumentos desenvolvidos com a finalidade de registrar tremores sísmicos, naturais ou artificiais, como terremotos, maremotos e explosões nucleares. Sem eles, não teríamos descoberto a estrutura interna da Terra, com um núcleo externo líquido e um interno sólido, e teríamos um grande problema em mapear regiões subterrâneas ou subaquáticas. O registro do sismógrafo mais antigo data de 132 anos antes de Cristo, concebido pelo chinês Zhang Heng, na dinastia Han. Os sismógrafos modernos se utilizam da indução eletromagnética para perceber os sismos e de sistemas eletrônicos para gravá-los. Os sismógrafos mais divulgados pela mídia não são nem os mais antigos nem os mais modernos, e sim os famosos sismógrafos de caneta e rolo de papel. Estes sismógrafos possuem uma haste fixa ao corpo do aparelho com um marcador na ponta. À medida que a Terra vibra, a ponta da haste também vibra, entrando em ressonância com as vibrações sísmicas. O rolo de papel é puxado com velocidade constante e o sinal é gravado no papel, marcado pela caneta. Existem basicamente dois tipos de ondas sísmicas: as que se propagam no interior da Terra, chamadas de ondas volumétricas, e as que se propagam em sua superfície. Dentre as ondas volumétricas, existe ainda uma subdivisão entre ondas tipo P, primárias, e ondas tipo S, secundárias. As do tipo P são ondas compressivas, assim como as ondas sonoras. Elas são formadas por variações de pressão, por compressões e rarefações, que fazem com que as partículas se movam para frente e para trás na mesma direção de propagação das ondas. Já as ondas do tipo S são ondas cisalhantes. Fluidos em geral não suportam tais forças, e é por esse motivo que as ondas do tipo S não se propagam em oceanos ou no manto externo terrestre, que é líquido. As ondas superficiais também se dividem em dois tipos: as ondas Rayleigh e as ondas Love. As ondas do tipo Rayleigh combinam movimentos compressivos com cisalhantes e podem ser interpretadas como uma combinação das ondas P e S. As ondas do tipo Love são ondas transversais, assim como as ondas S, mas elas só acontecem quando há interface entre meios bem distintos. A velocidade de propagação varia para cada tipo de onda. Como o nome sugere, as ondas do tipo P, primárias, são as mais rápidas e são detectadas primeiro pelos sismógrafos. Já as ondas do tipo S, secundárias, são detectadas logo depois. Quanto ao poder de destruição, as ondas do tipo Rayleigh e Love são as mais danosas, principalmente por se tratarem de ondas de superfície e pelo modo como elas vibram.